Saudações a todos. Hoje é dia 13 de agosto de 2023. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola Áureo Florescer. Trago a conferência Relação entre a arte e a meditação. Vamos observar os gráficos por um instante. Segundo o dicionário Oxford, arte: produção consciente de obra, formas ou objetos, voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Subjetividade é aquilo que diz respeito ao sujeito, aquilo que ele sente, aquilo que ele quer expressar. Continuando, arte, habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade, prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Vamos ver agora o significado de meditação. Ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Exercício espiritual que prepara para a contemplação, a quietude dos claustros e é propícia à meditação. Prática de concentração mental que se propõe a levar, através de uma sucessão de estágios, a liberação espiritual dos laços do mundo material. Hábito de pensar. Podemos colocar aqui a arte como um ato de realização, fazer, e a meditação como ato de medir as ações que tomamos, as virtudes, ou melhor, as virtuosas e as egoístas. É com a graça de Deus que recebemos o dom da vida, para aprender a amar. Enfrentar as intempéries da vida é nossa missão. Saber equilibrar o mundo material com o mundo espiritual. O equilíbrio se dá pela consciência desenvolvida pela própria experiência em observar a vida, contemplá-la de forma objetiva e com amor. A meditação deve ser um ato ativo no ser humano, para que possa conduzir com clareza sua vida em busca do Criador e do espiritual. Observem aqui o gráfico que o artista que está pintando o meditante, ele também está a meditar, porque ele precisa refletir sobre sua obra, sobre aquilo que ele está fazendo, o que ele está executando. Tem que observar para ver se faltam detalhes, se falta colocar mais algum elemento ou mesmo retirar algum elemento. Mas, se deixamos o contrário, deixamos que a vida nos leve, seremos como um barco à deriva, cujas ondas batem e ferem os cascos da nossa alma. Assim, vamos ruindo e naufragamos. O equilíbrio se dá pela consciência desenvolvida pela própria experiência em observar a vida e contemplá-la. Um dos conceitos mais belos que eu já ouvi sobre arte é que a arte é a expressão do espírito. Então a arte reflete o estado de espírito
que nós expressamos em um determinado momento. Isso não está somente na arte que produzimos, mas também com a arte que consumimos. Por que nós queremos assistir um determinado filme? Que lição podemos tirar disso? Quais são as nossas escolhas musicais? Qual é a intenção? Qual é a ideia dessa música? Tudo isso vai alimentar ou vai nos deixar inconscientes. Alimenta a nossa consciência ou a deixa inconsciente. Como podemos criar algo belo se estamos cheios de impressões de uma falsa realidade de dor e sofrimento? Quando nós assistimos um filme de guerra, nos é apresentado dor e sofrimento. E muitas vezes trazemos para a nossa vida aquela ideia. Aprendemos a repetir os erros de outros seres humanos, porque damos atenção à inconsciência humana. Se nós mudássemos a nossa forma de pensar e começássemos a dar atenção àquilo que realmente tem importância, que é a nossa paz interior, a ligação com o divino, a obediência a Deus, nossas vidas seriam repletas de beleza e amor. Discernimento traz a paz. Por isso, a grande importância de desenvolver e relacionar a arte com a meditação, para poder criar um caminho de amor em direção ao Pai. Tratar a nossa vida como uma obra de arte. Qual é a beleza dessa obra? Qual é a sua manifestação? Por isso meditamos, para compreender como está sendo a nossa obra, a nossa vida, a nossa obra de arte. Vamos retornar a um ponto da conferência. Colocando a arte como um ato de realização e a meditação como um ato de medir as ações que tomamos, tanto as virtuosas como as egoístas. Como podemos perceber se nossas ações são virtuosas ou egoístas? Desde que o ser humano passou a viver em sociedade, foram desenvolvidas diversas formas de ensinamento acerca de como o ser humano deve se comportar em sociedade. As crianças são ensinadas que devem respeitar os pais, devem respeitar as demais pessoas. O princípio do amor é o respeito. Se temos que ensinar a uma criança a ter um bom comportamento, é porque existe algo em nós que nos atrapalha. Chamamos esses elementos de defeitos psicológicos. São também chamados de pecados capitais, ações egoístas do ser humano. Podemos citar aqui a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Defeitos que atrapalham a vida pessoal e a vida em sociedade. Alguns defeitos psicológicos são mais aparentes que outros. Alguns se manifestam no pensamento equivocado. Prestem bastante atenção na forma de pensar. Se você está tendo algum pensamento equivocado ou não, se o teu pensamento tem virtude. Vamos observar o defeito psicológico da avareza.
Avareza significa apego, demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo intenso de acumular riquezas. Observem o gráfico para poder interpretar o defeito psicológico da avareza. Avareza é a falta de generosidade, é a mesquinhez, a sovinice e a miserabilidade. Quando somos crianças, os pais nos ensinam a compartilhar o que temos e não pegar o que não nos pertence. Não importa se uma pessoa tem muito ou pouco dinheiro. A avareza se manifesta pelo egoísmo, de querer tudo para si e não querer que o outro tenha. Pois se o outro tiver, a pessoa avarenta se sente inferior e cobiçará querer ter mais e mais bens materiais, pois ela não se importa com a questão espiritual. Ela se importa apenas com a aparência. Ela se importa apenas com o mundo material, apenas com ela. Sendo isso tudo uma ilusão, pois tudo isso um dia terminará. Um dia a existência dessa pessoa terminará e ela não levará nada do que ela pôde acumular de riqueza, ficará tudo no plano material. No plano espiritual, o avarento não poderá acumular nada e terá que prestar conta de sua conduta humana para adentrar ao reino superior. Como não possui virtudes, como ele não desenvolveu as virtudes no seu coração, não poderá entrar no reino espiritual. Se percebemos um traço de qualquer defeito psicológico em nós, o que devemos fazer então? Devemos pedir com fé em oração silenciosa a quem nos ensina, aos nossos pais. Aqui, representada pela força feminina de toda a criação, a mãe. A mãe, ela corrige o filho pequeno, pois ela está perto, está próximo a ele, e a sua função. Então, do mesmo modo, aqui, nós pedimos a correção à nossa Mãe Divina. Mãe Divina, retire este defeito de mim e queime. Pouco a pouco, os defeitos psicológicos vão sendo eliminados de nossa mente. Assim, iniciamos um novo caminho, o caminho da virtude, pois resistimos e lutamos contra as tentações do ego e vamos desenvolvendo as virtudes em nosso interior. Vamos refletir um pouco sobre esse ensinamento dos nossos pais, ensinamento da mãe e do pai, a correção. Quando pedimos perdão por algo que realizamos errado, uma conduta errada, nós pedimos perdão. E ele nos ensina o arrependimento. Toda vez que meditamos sobre as nossas ações, e vemos se elas podem ser comparadas com uma obra-prima de arte, belas e harmoniosas, vamos adentrando ao mundo da consciência. Cada instante de nossa vida deve ser um momento de meditação, pois Deus é para ser o primeiro em nosso viver. Mas como as obrigações do mundo material são muitas, podemos usar a respiração profunda
para resgatar esse momento de lucidez. Respirar profundamente é trazer para si o amor de Deus, sentir a essência da própria vida, alimentar-se do que é belo, alimentar-se do amor de Deus. Quando nós nos sentimos sem forças, atarefados, sufocados pelo mundo, podemos usar a respiração profunda novamente. Respirar é lembrar de Deus, que com sua misericórdia nos deu o fôlego da vida para viver uma existência no mundo material. E assim fazemos de cada instante um ato de amor em cada respiração profunda. Vamos alimentar o nosso íntimo com uma respiração profunda para voltar a nossa atenção. Exercitar, sentir o amor de Deus. Se trabalhamos e eliminamos defeitos psicológicos, vamos desenvolvendo as virtudes aqui, como por exemplo, vamos usar a generosidade, que é a virtude que combate a avareza. A generosidade é a expressão do amor ao próximo, é o querer o bem alheio, de forma material e espiritual. Ensinar um semelhante um caminho melhor é a obrigação de todo Bodhisattva. Bodhisattva é qualquer pessoa que, movida por grande compaixão, buscou sua transformação e sente movido a ajudar o próximo. Assim, podemos falar do sacrifício pela humanidade. Aquele que sacrifica os prazeres do mundo para encontrar a paz interior e levar a paz aos demais. Esta ação consciente exige a meditação e a arte de ensinar com amor. Observem um gráfico. Pessoas buscando um ensinamento, buscando uma compreensão, seguindo juntas. Esta ação consciente exige a meditação e a arte de ensinar com amor, como dissemos. Todo ensinamento divino deve ser entregue gratuitamente. Assim se faz o trabalho e todo o reconhecimento deve ser entregue ao Criador, pois Ele é o único e sempre será o doador da vida. Deus, quando nos entrega a vida, Ele não nos cobra nenhum dinheiro. Ele nos doa a vida, nos entrega o amor gratuitamente. Esse é o maior ensinamento, o amor. Ele é gratuito. E assim devemos fazer, de forma gratuita, ensinar ao próximo com amor. Ensinar que existe algo superior do que a matéria. A matéria ela vai se desfazer, mas o espírito, ele é eterno. Então devemos cuidar muito bem deste espírito e trabalhar para que ele possa ser virtuoso. O ser humano só se sente completo quando encontra o que chamamos de alma gêmea. A alma gêmea é aquela que, apesar das especificidades inerentes de cada ser humano, juntos buscam por uma vida em comunhão com Deus.
A alma gêmea é a expressão do amor. Observem o gráfico. A arte relacionada é a dança e o sexo, movimento da criação, movimento da vida. Ao unirem-se em matrimônio, começam a edificar um lar, começam a construção de uma nova família, um lugar santo, refúgio das coisas vãs. O lar deve ser edificado sobre pedra, porque a pedra, ela é a firmeza. As pedras são as virtudes desenvolvidas dentro do casamento. Se preserva o fogo sagrado, o fogo sexual, a energia criadora, energia entregue por Deus e para ele deve ser devolvida. O ato sexual também deve ser um momento de meditação e arte. O que quer dizer isso? Como podemos transformar, né? Como os casais podem transformar o momento sexual em meditação e uma obra de arte? Durante o ato sexual, o coito, o casal em matrimônio perfeito devem estar com sua atenção centrada em glorificar a Deus, respirando profundamente, expressando a gratidão ao Criador por ter a oportunidade de amar e desenvolver o amor dentro do lar. O homem responsável por suas energias sexuais devem aprender a preservá-las, se retirando do coito sem expulsar do seu corpo sua preciosa semente, o sêmen. C. Respira profundamente para que a energia seminal possa ser mantida no corpo masculino. Esta é a união sexual sem mácula. Dessa forma, se transmuta a energia sexual, alimentando todo o corpo físico e alimentando o espírito. A mulher deve aprender a preservar a sua energia sexual, respirando profundamente, estando em perfeita harmonia com seu esposo, e o esposo em perfeita harmonia com sua esposa. Juntos fazem do ato sexual uma oração, uma expressão do espírito, como nós falamos, uma obra de arte, bela e harmoniosa. A arte traz a beleza para a vida humana e a meditação traz o discernimento para o desenvolvimento da consciência. O trabalho edifica o ser humano, tanto o trabalho físico, mas principalmente o trabalho espiritual, onde é edificado as virtudes humanas e dentro do lar, um lar virtuoso. Cada virtude é um pilar que sustenta e protege nosso espírito, nos faz ter uma conduta correta, pensamentos corretos. Os pilares são ciência, filosofia, arte e mística. A prática para o desenvolvimento da consciência é a respiração profunda, para observar as ações e reações e discernir o que é ego para ser eliminado e o que é virtude para ser alimentada. Com essa imagem, onde nos ilustra sobre a respiração profunda, o despertar da consciência, eu encerro essa conferência
compartilhando com meus irmãos e irmãs o amor do Criador. Obrigada a todos. Todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.